Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa live Mulheres na LGPD. A gente aqui na Amado achou muito importante comemorar a data de 8 de março, Internacional da Mulher, e como a gente tem a felicidade de ter várias mulheres inteligentíssimas, a gente organizou essa live para elas também compartilharem um pouco do conhecimento delas. E vou começar apresentando. Meu nome é Gaia. Eu sou, na Módulo, especialista em transferência internacional de dados. Também sou responsável por parcerias dentro da Módulo. E hoje falar sobre privacidade ao redor do mundo é um tema que eu acho interessante, porque a gente acaba muito falando de LGPD e não olha muito para fora. Nem tanto para saber como os outros países estão vendo isso, mas também de onde vem essa ideia de privacidade. Eu estava procurando muito vou falar sobre a história da privacidade no mundo, e acabei achando que a gente ia voltar muito, porque privacidade ou vida privada é uma coisa que a gente fala, se fala desde a Grécia Antiga, e eu acho que não vale a pena. Mas aí eu achei interessante, muito nessa conversa de privacidade, é que na Declaração de Direitos Humanos da ONU, de 48, o artigo 12 fala de privacidade. Então, a privacidade da sua família, da correspondência, está dentro, já é reconhecido desde 48, então desde pós-guerra, como um direito. E por mais que hoje em dia a gente esteja falando muito, a privacidade, proteção de dados pessoais ganhou muito mais palco, principalmente depois da GDPR, é sempre bom lembrar que a privacidade, o controle da privacidade é uma coisa que é discutida há muito tempo e ela é garantida como um direito humano, não é só uma coisa que está na moda porque estão falando isso, mas é porque é uma coisa que é importante e é garantida a todos há muito tempo, ou busca que seja garantida a todos. E aí, quando eu gosto de falar sobre privacidade ao redor do mundo, e falar que hoje em dia a privacidade é um tema muito importante em todas as legislações do mundo. Então, eu peguei esse mapa da a Conferência da ONU de Comércio e Desenvolvimento, que eles fazem esse monitoramento de quais países têm legislação de privacidade. Então, a gente tem 70% dos países no mundo hoje em dia com algum tipo de legislação focada na privacidade. Então, mais da metade do mundo tem algum tipo de legislação, mas, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que não tem uma legislação federal ainda, mas tem várias legislações estaduais que estão surgindo. A Califórnia, por exemplo, falar disso depois. Então, cada vez mais tem se discutido e tem se pensado muito mais privacidade e ela se tornado lei. Não é só mais uma questão de é um direito humano, uma coisa mais tangível, mas tem se tornado lei cada vez mais específica. Tanto que, se você também pegar, além de países que já têm uma legislação, os que também estão já discutindo e querendo fechar alguma coisa, você já vai para 9%. E é sempre bom trazer alguns exemplos que eu acho os mais interessantes, que a gente fala muito da GDPR, que é essa lei europeia, que é uma junção dos países europeus. Então, assim, a União Europeia, enquanto um órgão, resolveu criar essa lei de proteção de dados pessoais para todos os cidadãos europeus, e a partir disso, cada país teve que fazer a sua legislação interna, né? Então, para ser referendado internamente, eles tiveram que fazer. E a GDPR, por causa da força da União Europeia, trouxe muito dessa discussão de privacidade para o mundo. Tanto que a gente pode ver aqui que a Argentina tem uma lei de proteção de dados desde os anos 2000, o Japão desde 2003. Então, mesmo antes da GDPR, tinha um país que tinha legislação, mas isso ganha força e maior discussão com a União Europeia, que é esse bloco econômico tão importante, decidindo que a proteção de dados é uma coisa importantíssima e força também os outros a correrem atrás disso. Tanto que o Reino Unido, ele tinha desde 2018, né, antes deles saírem da União Europeia, o seu ato de proteção de dados, que se tornou uma lei interna quando eles saíram, porque isso permite que eles continuem todas as negociações de comércio com a União Europeia. E aí também a gente tem o caso dos Estados Unidos, que até na GDPR é um caso interessante,
que é um país que não tinha uma legislação federal de proteção de dados, mas conseguiram fazer um acordo, que era o Protection Shield, que permitia que as empresas americanas fizessem negócio com a Europa, mesmo sem essa legislação que garantia do lado deles essa proteção. Então, volta a força que a União Europeia tem para passar essa legislação, essa importância. E eu gosto de trazer também que tem alguns países que também ainda estão correndo atrás. A China, em 2021, só ano passado, então a partir de novembro do ano passado, que entrou em força a lei deles de proteção de dados pessoais. Então, eu acho que é um tema quente, que por mais que a gente tenha leis mais antigas, tem vários países grandes que ainda estão correndo atrás para reforçar leis de proteção de dados pessoais, porque ainda mais com a tecnologia, que a gente fala de Big Data, cada vez mais os dados pessoais, depois que eles se tornaram também um produto, os países tiveram que correr atrás para que isso também não se tornasse dentro das empresas uma fonte de insegurança para as pessoas. E aí a gente vem para a nossa querida LGPD, né? A gente não posso deixar de falar da LGPD, que é um dos motivos que a gente está aqui e que trouxe esse impacto tão grande para todos nós. E o que na LGPD é considerado transferência internacional, né? Então, toda transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional que o Brasil seja membro. Então, toda vez que o dado pessoal de alguém, de algum brasileiro ou de alguém que está dentro da LGPD, é enviado para algum sistema que esteja fora do Brasil, já é considerado transferência internacional. E é muito importante a gente pensar em termos de sistema, porque às vezes a gente não se dá conta que os nossos dados estão cruzando fronteiras sem a gente saber. Eu fiz o meu mestrado na Inglaterra, então, na época eu ainda avalia a GDPR, e em termos de pesquisa, a gente tinha que manter todos os dados de pesquisa no OneDrive, porque dentro das leis de privacidade que a gente tinha que seguir, a gente só podia usar empresas que tinham servidores dentro da Europa, que aí já não caracterizava transferência internacional de dados e a gente conseguia garantir a privacidade das pesquisas que a gente estava fazendo. Então, até essa questão de onde estão os servidores, de onde estão a empresa, é uma questão importante, que nem sempre as pessoas se atentam quando a gente fala de transferência de dados internacional. Então, até em várias conversas que a gente tem tido com clientes mas quando você vai fazer tal coisa, os dados vão para algum outro país e às vezes a gente pega uma coisa que a pessoa nem tinha dado atenção, que era a transferência de dados, e ela já é. Agora, é importante notar que, e a gente vem aqui para a parte mais importante, que eu acho que é de transferência internacional quando a gente fala de LGPD, é quando é permitida a transferência. A ANPD ainda está discutindo, então está programado para o final desse semestre agora ter todas essas definições já prontas, mas, no geral, quais são os dados que é permitido? Isso ainda vai ser regulamentado pela ANPD, mas, de casos gerais, quando você tem países ou organismos que tenham grau de proteção de dados, então, por exemplo, a União Europeia, na GDPR, eles têm uma lista de países com qual é permitida a transferência de dados. E aí você tem a Coreia do Sul, o Reino Unido, então vários outros países que já têm uma lei e já protocolaram com a União Europeia pedido para esse aceite. Outra forma também, que é muito importante e ajuda muito, são cláusulas padrão. Então, você ter cláusulas no seu contrato com fornecedores ou parceiros estrangeiros que eles vão garantir a proteção desses dados que você está enviando. A ANPD, agora no final desse semestre, vai decidir quais são essas cláusulas padrão, mas essa é a forma de você garantir que o seu parceiro vai cumprir essa proteção. E, além disso, eles também vão definir quais são os seus certificados
internacionais que a gente tem hoje em dia, que eles aceitam para que as empresas estrangeiras tenham para fazer essa transferência. Fora isso, a gente tem cooperação jurídica internacional, proteção da vida. Quando a ANPD autorizar a transferência, então, quando você, se não se encaixar em nenhum desses casos, você protocola um pedido junto à ANPD para fazer essa transferência. Além disso, acordo de cooperação internacional. Então, a gente vê aqui, cooperação internacional e organismos internacionais são importantes para o Brasil e a LGPD reconhece isso, então, vê isso como situações que é permitida a transferência. Também quando for necessário para execução de política pública ou quando o titular tiver fornecido esse consentimento específico. Então, nos seus termos de privacidade, ter uma cláusula falando que os dados dele vão ser transferidos para um outro país. E essa cláusula tem que ser específica, qual país, qual é a finalidade. Então, só para terminar, acho que juntando tudo, eu gosto muito de falar de privacidade e de transferência internacional, porque a gente vê que não adianta muito cada país ter a sua lei se a gente não tem muito essa visão geral, não só de como a gente se relaciona com os outros em relação à privacidade, mas também como todos os outros estão discutindo e vendo a privacidade no mundo. Espero que tenha sido produtivo e agora eu passo a palavra para a Bárbara. Boa tarde, então. Meu nome é Bárbara, eu sou consultora de projetos aqui na Módulo e eu resolvi aproveitar essa Semana das Mulheres para a gente refletir acerca de um tema, fazer uma reflexão acerca do paralelo que existe entre o direito da mulher e a LGPD, ainda que seja de uma forma indireta. Então, a princípio, nós temos que reconhecer, primeiramente, que o impacto de vazamento de dados pessoais de mulheres acaba sendo ainda mais grave na sociedade atual. Até porque, hoje em dia, a gente percebe que o mundo virtual é um reflexo direto do mundo real. Então, e como nós todos sabemos, infelizmente, as mulheres ainda são as principais vítimas de violência, de discriminação dos mais diversos tipos. Então, já existem, inclusive, inúmeros estudos que têm demonstrado que as desigualdades percebidas na vida cotidiana são não só reproduzidas, como ampliadas pela tecnologia. Isso se dá tanto pela facilidade, pela velocidade que se tem de captar, de manipular, de disseminar dados virtualmente, como também pela incipiência ainda das regulamentações acerca desse tema, que ainda carece de penalidades realmente efetivas, de fiscalização. Então, o resultado disso acaba sendo que as mulheres e outros grupos minoritários acabam sendo alvos frequentes de ataques virtuais. Então, eu trouxe aqui algumas manchetes apenas para a gente ilustrar como as mulheres vêm sofrendo diversos tipos de violência, como, por exemplo, violências cibernéticas, devido ao vazamento de dados pessoais, sejam fotos, vídeos ou outros dados, sejam eles sensíveis ou não, pelo tratamento indevido desses dados. Então, esse aqui é uma pesquisa que foi realizada pela PSafe, que é uma empresa de segurança digital, que mostra que o vazamento de dados pessoais é o medo de 75% das mulheres hoje em dia. Tem também muitas reportagens no sentido de que as mulheres são as maiores vítimas de vazamentos na internet, de que os crimes cibernéticos contra as mulheres aumentaram durante a pandemia, levantamentos de que 1 a cada 4 mulheres já foram vítimas de golpes ou ameaças virtuais. Então, aqui é apenas uma ilustração básica para a gente ver que reforça a necessidade de uma maior proteção dos dados pessoais, principalmente de grupos minoritários como as mulheres. Mas, infelizmente, não é apenas esse tipo de violência que as mulheres têm sofrido em decorrência do tratamento inadequado dos seus dados. Eu trouxe aqui também um caso interessante que destaca a discriminação de gênero decorrente de decisões automatizadas hoje em dia. Até porque hoje muitas empresas têm utilizado de técnicas automatizadas para determinados processos dentro das empresas, como, por exemplo, o uso de algoritmos para realizar processos de recrutamento e seleção, por exemplo. E aí, esse tipo de algoritmo pode, muitas vezes, causar alguns vieses que levam à discriminação das mulheres. E aí, esse caso interessante aqui que eu trouxe, um exemplo concreto, né, que é sempre bom a gente ver um exemplo concreto, que é de uma grande empresa, né, que é da Amazon,
que ela utilizava dessas técnicas no seu processo de recrutamento e seleção. E aí, os algoritmos começaram a tomar decisões automatizadas que excluíam automaticamente os currículos de mulheres dos seus bancos de dados. Então, isso prejudicava a contratação de mulheres, né, e levava à discriminação. Então, isso tem um impacto muito grande na sociedade. E aí, para fazer um paralelo disso com a LGPD, eu trouxe um artigo aqui específico, que é o artigo 20, que é uma previsão da LGPD que já representa um grande avanço no combate da discriminação algorítmica, inclusive com base no gênero, porque traz a possibilidade de responsabilização de empresas e o seu dever de explicação e transparência ante o titular dos dados que ele está tratando. Então, isso demonstra que esse artigo aqui ele fala, que ele preceitua que tem que ter uma revisão das decisões completamente automatizadas que possam vir a impactar o direito dos titulares dos dados pessoais, que no caso do exemplo seria das mulheres, né? E aí eu trago aqui também o artigo 6º, que é um inciso 9º, né, do artigo 6º, que é um dos princípios também que estão expressos lá na LGPD, que tem relação direta com isso que eu trouxe, que é o princípio da não discriminação, que impossibilita a realização de tratamentos para fins discriminatórios ou ilícitos abusivos. Então, já é, de alguma forma, mesmo que indiretamente, a LGPD já traz alguns artigos que evitam certos tipos de discriminação, que mitigam os riscos de práticas ilícitas e discriminatórias decorrentes do uso inadequado de dados. Mas, além desse artigo mais específico, que eu resolvi destacar por conta do exemplo da Amazon que eu trouxe, eu destaco que também há muitos outros pontos relevantes da LGPD no que se refere ao tratamento de dados, até porque, né, é exatamente esse o objetivo da lei. E, dentre eles, a gente destaca que essa lei impõe o respeito a outros princípios, não só o da não discriminação, que eu citei acima, mas também o princípio da finalidade, no qual obriga as empresas a tratarem os dados apenas para aquela finalidade específica que já foi definida com o titular dos dados, dando ampla transparência e desde que seja dada a ciência do titular dos dados, de que eles serão tratados apenas conforme para aquela finalidade específica. Há também o princípio da minimização, que é aquela questão da captação do mínimo de dados necessários para se atingir aquela finalidade, dentre outros que são muito pertinentes também nesse tema. Tem também a exigência de que as empresas adotem programas efetivos de governança quanto aos aspectos relacionados à privacidade e proteção de dados. Tem também nessa lei, né, a previsão de diversas penalidades aos agentes de tratamento que desrespeitarem o que está contido aqui nessa lei. E, por fim, também, não, porque esses foram só alguns pontos que eu achei mais interessante, mas tem também a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? A famosa ANPD, que ela vai estar aí para fiscalizar e salvaguardar os direitos dos titulares, incluindo das pessoas mais vulneráveis, como o caso das mulheres, né, que a gente está destacando aqui hoje. Então, diante do que eu expus aqui, de uma forma mais geral, ainda que a LGPD ela objetive assegurar o fluxo de dados de uma forma segura de todos os indivíduos, não se restringindo a um grupo específico, como o das mulheres, enfim, a gente consegue enxergar que ela reforça também o tratamento, ela complementa outros instrumentos normativos já existentes e reforça a mitigação de riscos quanto ao vazamento de dados e possível discriminação de gênero. E aí, juntamente com outras leis já existentes, como o Marco Civil da Internet, como aquela lei da Carolina Dickmann, que tipifica alguns crimes cibernéticos. Então, ela vem como uma complementação, porque ela nunca vai andar sozinha. Essa proteção de dados, ela realmente ela vai ocorrer com a junção de diversos instrumentos normativos, que ainda está em fase inicial, né? Essa lei é muito nova, entrou em vigor no ano passado, mas a gente já vê, direta e indiretamente, diversas formas que ela consegue mitigar certos riscos e combater esse tipo de discriminação contra a mulher. E aí é essa reflexão que eu quis trazer hoje, uma reflexão assim mais ampla, né, envolvendo a questão da mulher, para a gente ver para a gente enxergar que a gente consegue aproximar esse tema da LGPD também à proteção das mulheres. E aí, essa é a reflexão que eu deixo, muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Raquel.
Bom, boa noite. Eu sou a Raquel, eu sou psicóloga e lidero o RH da Módulo. Apoio os projetos, né, de LGPD junto aos nossos clientes e hoje é uma honra estar aqui com esse time de feras, né, numa semana especial, Dia da Mulher. A gente vai abordar um tema super importante que é LGPD e diversidade, né, dando continuidade ao que a Bárbara está trazendo, né, a gente vai conversar um pouquinho a respeito desses programas de diversidade e inclusão. Será que é possível a gente conciliar tratamento de dados para esses programas à luz da LGPD? Será que eu consigo hoje realizar censo para identificar o perfil dos meus colaboradores, saber quais são os grupos, né, que existem na minha organização? Será que a LGPD vai me permitir isso? Realizar um processo seletivo, por exemplo, apenas para mulheres? A gente sabe que existe historicamente um abismo, né, que separa homens e mulheres. Infelizmente, a gente ainda tem uma baixa representatividade das mulheres em cargos de liderança, executivos. Então, será que eu consigo fazer isso? Vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Bom, não só é possível, como é recomendável que a gente faça, né? Algumas empresas adotaram já há algum tempo práticas, por exemplo, de processos seletivos para negros, para mulheres, e isso foi alvo de muitas críticas, né? Como se fosse um preconceito reverso. E o que a gente vê, o próprio Ministério Público já se posicionou que, na verdade, esses programas, essas iniciativas, são uma reparação histórica. Então, a gente consegue, sim, à luz da LGPD, manter esses programas, perseguir essa agenda de discriminação positiva, sem ferir os princípios da LGPD. Óbvio, desde que a gente faça um dever de casa. E aí a gente vai conversar mais um pouquinho a respeito. Bom, então aqui eu coloquei que, na verdade, não tem uma rivalidade, né? Não é LGPD versus diversidade. Na verdade, elas podem sim andar de mãos dadas. E aí, para a gente entender como é que isso vai se dar, a gente precisa trazer alguns conceitos importantes da LGPD. Um deles é essa diferenciação entre dado pessoal e dado pessoal sensível, né? Já que os programas de diversidade vão focar no dado pessoal sensível. Então, assim, dado pessoal é toda informação que esteja relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificado. Então, se eu tenho lá o número de matrícula, o e-mail, esse é um dado pessoal, porque eu consigo identificar quem são essas pessoas. Já o dado pessoal sensível é aquela informação de cunho mais privado, né? de um teor mais íntimo. E aí o legislador ele foi bem específico e ele categorizou quais são esses dados sensíveis: origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, dado referente à saúde ou à vida sexual. Aqui o legislador ele não foi tão específico, mas a gente entende de vida sexual a questão da identidade de gênero, né, da orientação sexual, e por fim o dado biométrico, genético ou biométrico. Então, a gente vai ver que os programas de diversidade, eles vão focar, colocar uma lupa justamente sobre o dado sensível. E aí a gente tem que atender a alguns cuidados, a gente tem que observar, ter cautela. No momento em que a gente for estruturar esses programas, né, para fazer essa reparação histórica, para a gente conseguir, né, ser realmente uma empresa com diversidade, a gente tem que observar alguns princípios para a gente estar em consonância com a LGPD. E aí eu trago alguns bem rapidinho, né? Que o nosso tempo é bem curto. O primeiro deles é, como a Bárbara falou, finalidade é tudo na LGPD, né? Então, se eu vou coletar dados para fazer algum censo, é imprescindível que eu tenha clareza de um propósito legítimo para a coleta desses dados. Eu não posso sair coletando, né, de qualquer forma, sem informar para as pessoas qual que é o meu propósito.
Eu preciso ter uma política de governança, ter padrões de segurança rígidos, rigorosos, para garantir que esse dado não seja usado para outras finalidades. Então, se, por exemplo, a área de diversidade, né, que faz a gestão dos programas, coleta esses dados, ela não pode simplesmente compartilhar esses dados com outras áreas da empresa. A gente tem que ter padrões muito rigorosos para a coleta desses dados. E eu não posso também manter esse dado por tempo indeterminado, né? Eu preciso ter um recorte, eu preciso informar quanto tempo eu vou utilizar esse dado, porque senão a gente cai naquela máxima, vai que eu preciso, né? Então eu mantenho aqui no meu banco. Não, a gente tem que ter um recorte específico do tempo em que esse dado vai permanecer de posse da organização. Bom, seguindo, um outro cuidado que a gente precisa ter é que a LGPD, ela estipulou 10 bases legais para o tratamento dos dados. E aí eu preciso me atentar para a base legal apropriada para eu tratar esse tipo de dado. E como se tratam de dados sensíveis, né, a lei também vai dizer que eu não posso utilizar como justificativa esses 3 que eu grifei em vermelho, que é para execução de contrato. Então, eu não posso dizer que eu estou coletando dados, se a pessoa é gay, trans, o que for, para execução do contrato de trabalho, porque isso não está dentro do escopo. Então, elimina. Nem por interesse legítimo e nem por proteção ao crédito. Então, esses 3 a gente exclui. E aí, quando você vai olhar para os outros, né, tipo, para as outras bases legais, você vai ver que o consentimento acaba sendo o mais apropriado para esse tipo de tratamento. E aí, consentimento, né? A gente ouve muito falar nesse termo, nessa expressão, tudo na LGPD gira em torno de consentimento. Mas a gente tem que ter um cuidado, um rigor, porque esse consentimento não é assim de qualquer forma, não. Ele precisa seguir essa especificidade. Tem que ser de maneira livre, a pessoa tem que ter liberdade para dar ou não o consentimento, informada, inequívoca, então não posso dar margem para ambiguidade, tem que ser específico, destacada e para fins específicos. Então, quando eu vou lá fazer o meu censo de diversidade, eu vou incluir ali um termo de consentimento. Esse termo ele tem que atender a esses quesitos que a lei especifica, senão a gente não está tratando de consentimento como deveria. E aí a gente perde a validade dessa informação. Um outro ponto importante é que a LGPD ela vai trazer esse conceito de privacy by design no desenho, né, de qualquer iniciativa, de qualquer programa que você implementar na sua empresa. Então, a gente começa com um projeto, né, de implementação, de adequação à LGPD, e tudo que eu for fazendo depois, eu já tenho que iniciar esse projeto com uma mentalidade de privacidade, de proteção de dados. Então, a área responsável pelo desenho do projeto, ela já tem que estar em sintonia com a área de privacidade da empresa. As duas têm que conversar já na fase de concepção, porque esse projeto, esse programa, ele já tem que ser iniciado levando em consideração os princípios, né, o que a LGPD apregou. Então, a gente vai tem que ter uma mente preparada para desenhar os nossos programas, os nossos projetos pautados na segurança e na privacidade de dados. Ok? Bom, já se encaminhando para o fim, a gente precisa dar transparência para o empregado, para o candidato, né, do porquê, esclarecer o porquê da coleta daquele dado, qual será o tratamento dado. A gente precisa conquistar a confiança do titular dos dados, senão se perde, né, todo esse desenho, esse programa, tem toda uma inspiração positiva, né, de estar aderente às práticas mais recentes de inclusão, mais de sustentabilidade, mas ele vai perder a sua essência se a gente não der transparência das razões, do tratamento que está sendo dado a esse tipo de informação.
E a gente vai precisar fazer a gestão contínua. A LGPD começa como um projeto, mas ela tem que se tornar um processo, né, de constante adequação. A gente vai ter que estar o tempo inteiro repensando as nossas práticas em RH, em áreas de diversidade, para que esse projeto ele se torne um processo contínuo e, se possível, automatizado, né? A gente tem soluções que podem ofertar isso e que seja feita a governança e o compliance contínuo desse processo. Bom, era isso o meu recado. Eu vou passar a palavra agora para Carolina Xavier. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Carol. Oi, boa noite. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Meu nome é Carolina, eu trabalho na área de desenvolvimento de soluções da Módulo e eu vou falar um pouco sobre risco quantitativo. Primeiro, a gente tem que entender o que é o risco quantitativo. Quando pensamos em risco, a gente pensa numa perda monetária, e o risco quantitativo ele vai representar exatamente essa perda, né, em valores numéricos e monetários. Ele é feito a partir da probabilidade que pode ocorrer esse risco e o impacto financeiro que ele irá causar. Para chegar nesse impacto, se utiliza premissas com valores reais para poder ser tomada uma decisão, e assim você tem uma decisão com uma base de perda real. Como mostrado na figura, você consegue ver que você tem a probabilidade do evento e o quanto você perderia caso esse evento acontecesse. E como se faz esse processo de análise de risco quantitativo? Bem, para começar a gente utiliza a metodologia do FAIR, que ela é feita em camadas. Ela leva em consideração a frequência com uma base temporal. Essa base temporal normalmente é anual, isso aí, ele pode acontecer uma vez ao ano, 2 vezes, pode acontecer uma vez a cada 2 anos, e a magnitude de perda. Essa magnitude de perda, ela pode ser dividida em fatores de perda, como substituição, perda por ações legais, homem gasto na resposta dos incidentes. E essa simulação, ela também vai ser feita a partir de valores mínimos, prováveis e máximos de ocorrência. Que esses valores, né, como eu já disse, vão ser feitas das premissas que devem ser definidas com valores reais, que podem ser essas premissas podem ser tanto valores retirados da própria empresa ou então de dados mundiais. E com esses valores a gente faz a simulação Monte Carlo. A simulação Monte Carlo, ela vai pegar esses valores e multiplicar eles milhares de vezes para gerar o gráfico de risco, e assim você ter a média de risco provável, e assim você tem um risco mais exato. E quais os benefícios que esse risco quantitativo pode trazer para a sua empresa? O primeiro dele, ele tem uma maior precisão na análise de risco do que a qualitativa, pois ele apresenta o valor real de algo, então ele é mais fácil e mais compreensível. E, né, como eu já disse, ele expressa o risco como uma probabilidade de perda financeira, e você também tem um domínio das variáveis no processo, pois você consegue identificar aonde estão ocorrendo as suas perdas. Isso permite que os gestores possam definir um orçamento com custo-benefício. Como que a gente começa essa inovação? O que eu aconselho é sempre começar escolhendo um risco com grande impacto na sua empresa. Na parte de risco cibernético, a gente pode ver muito casos de ransomware, casos de vazamento de dados pessoais, que são os que geralmente vão ter uma maior perda, né, financeira. Aí, com isso, com a sua definição de risco, você tem que ir atrás das premissas, tanto para pontuar a frequência quanto a magnitude. Nessa parte das premissas, você vai olhar, né, na parte de probabilidade, você pode ver casos que aconteceram no mundo, pode se basear em casos que aconteceram no mundo, no Brasil, com outras empresas, e também casos dentro da sua empresa, alguma análise que vocês fizeram que fazem de invasão ou algo do gênero. E na parte de magnitude, vão ser pelos fatores, que podem ser perdas de ação, multas, né, gastos com advogados, gastos de substituição, caso haja alguma perda de equipamento ou de dados, gastos para a própria resposta do incidente, né? E com isso com esses 2 valores, vai fazer a simulação Monte Carlo e conseguir
a sua magnitude de perda. Após ter o seu risco em si, você tem que entender como você vai fazer essa redução. Essa redução ela é feita a partir de ações de tratamento. As ações de tratamento em riscos cibernéticos, principalmente na parte cibernética, é feita com controle SIS, que vão ser explicados mais à frente. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia. Boa noite, gente. Meu nome é Júlia. Eu trabalho na área de desenvolvimento de soluções de consultoria aqui da Módulo. E atualmente eu estou trabalhando nos projetos que fazem avaliação de maturidade usando a metodologia do SIS, que é justamente o assunto que eu vou tratar aqui. Então, a sigla SIS, ela significa Center for Internet Security. E o que é? Ele é uma organização que é sem fins lucrativos e ela é voltada para a comunidade. Você pode se inscrever para colaborar com o SIS. Inclusive, a Módulo ela é um membro oficial dessa comunidade. E hoje o SIS ele é uma referência global em segurança cibernética. Principalmente por conta desse último documento, que é o SIS V8, que ele é uma versão super atualizada, ele está adaptado ao GDPR, à LGPD, ele está adaptado para o trabalho na nuvem, o trabalho remoto, mudou muito nossa concepção, né? Principalmente porque a gente tem equipamentos particulares sendo usados pelas organizações como equipamentos de trabalho. Então, a partir disso, o SIS ele desenvolveu o que hoje são as duas principais ferramentas de segurança cibernética, que são os SIS Benchmarks e os SIS Controls. Os SIS Benchmarks, eles trazem algumas regras, trazem um compilado de regras e de políticas que devem ser configuradas e aplicadas tanto nos softwares quanto nos sistemas operacionais. Já o SIS Controls, ele é um documento mesmo, inclusive a Módulo ela fez parte da tradução oficial desse documento, aqui nesse QR Code aqui do lado. Eu vou explicar mais ou menos porque não é muito intuitivo, mas você pode acessar esse QR Code, ele vai te direcionar para uma página onde você vai preencher um formulário. A partir desse formulário, eles vão te enviar um e-mail. E nesse e-mail vai conter um link, aí sim você consegue baixar a versão que você escolher. Tem a versão em português, inglês, tem outras línguas também, tem italiano. Então, o que realmente tem nesse documento, né? Esse documento ele tem um conjunto de chamadas medidas de segurança, e essas medidas de segurança elas são agrupadas nos controles SIS. São 18 controles, e esses controles somam 153 medidas de segurança. Uma coisa que é importante destacar é que esse documento ele foi elaborado a partir de padrões de ataques cibernéticos que são reais. Então, com isso, eles conseguiram ordenar os controles com uma sequência realmente de implementação. Inclusive, o controle de proteção de dados, ele antes, na versão anterior, ele era o 13º controle, e atualmente ele passou para a 3ª posição, porque foi uma questão que realmente foi visto o quanto é importante, né? Só que a gente entende que nem todas as empresas vão ter o mesmo porte, nem todas as empresas vão ter a mesma capacidade de implementar todas as 153 medidas de segurança. Então, o SIS, além de separar essas medidas de segurança nos controles, ela separa também nos chamados IGs, Implementation Groups. Os IGs são três grupos de implementação, IG1, IG2 e IG3. Eles são aplicados dependendo do grau de maturidade da empresa, né? Cada empresa vai ter um nível de maturidade que vai ser possível implementar esses controles. E eles têm o IG1, que é o chamado conjunto higiênico, né? É um conjunto fundamental de medidas de segurança que a empresa tem que aplicar, no mínimo, para poder se proteger dos ataques mais comuns. Tem o IG2, o IG3, as medidas do IG1 estão contidas nas medidas do IG2, as medidas do IG3 as medidas do IG1 e IG2 estão contidas no IG3. Enfim, a empresa, dependendo da maturidade da empresa, ela vai poder aplicar cada um desses controles de uma forma mais ordenada, né? A metodologia que o SIS usa é o SIS-RAM, o SIS Risk Assessment Method. Ele é um método de avaliação para a maturidade de cada um dos controles SIS, e ele consegue ajudar as empresas a avaliarem como é que está a sua situação, a sua postura, realmente em relação às práticas de controle SIS que eles estão fazendo atualmente, né?
E a gente entende que como os controles eles estão associados à redução das ameaças cibernéticas, também as suas maturidades, mais alta ou mais baixa, vão afetar o aumento ou diminuição dos riscos de exposição a essas ameaças. Então, como funciona essa metodologia? Nessa metodologia são definidas pontuações diferentes, essas pontuações vão de 1 a 5, e essas pontuações são aplicadas dentro de cada medida para 4 tópicos que você vai responder para a sua empresa, que é a política, a implementação, a automatização e reporte. Cada um deles vai receber uma nota de 1 a 5. E é feita uma espécie de média dessas notas que vai gerar a sua maturidade da medida de segurança. Ao final, cada medida de segurança vai ter a sua nota, né, a sua pontuação, o seu nível de maturidade, e com isso você também consegue chegar ao nível de maturidade do seu controle referente àquela medida. Inclusive, com esse método, você consegue estruturar um plano de ação para poder aumentar a maturidade da sua organização em relação à segurança como um todo, né? Agora, por último, mas não menos importante, a gente tem o documento Privacy Companion Guide, que é mais um documento traduzido pela Módulo, só que esse ainda está em consulta nacional, que esse documento ele faz justamente uma relação entre a implementação dos controles SIS com os impactos de privacidade, né? Esse documento, quem quiser contribuir, pode acessar esse QR Code, lá vai ter as instruções direitinho, para quem quiser fazer qualquer sugestão, qualquer alteração. Essas alterações podem ser feitas até o dia 14 de março. E é isso. Qualquer dúvida, a gente não tem muito tempo aqui, mas se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é julia.fagundes@modulo.com. Agora eu vou passar a palavra para a Simone. Boa noite a todos. Meu nome é Simone, eu sou consultora especialista em privacidade e proteção de dados, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre governança em privacidade. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês já estão vendo, né? Bom, então, como é que a gente faz para endereçar todas essas questões que foram faladas aí, né? E garantir o atendimento à lei? Então, a gente precisa entender, antes de falar de governança e privacidade, a gente precisa entender um pouquinho o que é governança corporativa, né? Que, segundo o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa, ele fala que é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre os sócios, os conselhos de administração, ou seja, todos os seus stakeholders, inclusive os órgãos de fiscalização e controle de todas as partes interessadas, né? Então, trazendo isso um pouco para a governança de privacidade, a gente tem, no nível estratégico, juntamente ali com os membros do board, né, o CEO, o comitê de risco, o comitê de privacidade e proteção de dados, eles te definem quais são as diretrizes de um programa de governança em privacidade, né? E aí, já no nível tático, a gente tem o comitê diretivo, que ele vai determinar qual vai ser o escopo desse programa, ele vai fornecer os recursos necessários para a execução desse programa, né? Quais são os prazos, as responsabilidades, para que esse programa seja implementado. E aí a gente tem a figura essencial, não essencial, mas então a figura forte dentro da LGPD, que é o encarregado de dados, ou DPO, né? Conforme a GDPR, que é a pessoa responsável por fazer com que tudo isso, orquestrar todas essas questões de privacidade e proteção de dados dentro da empresa, e ainda com o apoio da equipe de auditoria interna, que vai pegar todos os dados que foram executados, seus indicadores, e dar um retorno aí para o board da empresa, né? E a operação são as áreas de negócio que tratam dados pessoais, que vão auxiliar na gestão e na execução dessas operações, né? Então, é uma força-tarefa, inicialmente, para a execução desse programa, quando a gente está iniciando o programa, depois ele entra numa fase de manutenção do programa, né? Então, é importante a gente entender que, assim, já existem hoje várias regulações sobre o tema, que podem nos ajudar na estruturação desse programa de governança, né? A própria LGPD, ela já cita lá, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela já dá algumas diretrizes bem interessantes, mas também tem a GDPR, que é a lei da União Europeia, a gente tem algumas iniciativas também das autoridades nacionais, que também traçam algumas diretrizes
e boas práticas, né, da própria ANPD, que é a autoridade brasileira, a CNIL, que é a autoridade francesa, a AICO, que é a autoridade do Reino Unido, que pode nos ajudar nessa, dando algumas dicas e algumas orientações de como estruturar esse programa. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho de como é que são esses mecanismos de implementação desse programa de governança, né, em privacidade. Bom, o objetivo desses mecanismos é minimizar os riscos, né, ou seja, eu tenho que ter procedimentos claros para permitir não só o cumprimento das regras, mas também, caso algum problema seja detectado, como é que eu vou efetivamente tratá-los quando ele aconteça, né? Então, a LGPD, no seu artigo 50, ela fala ali o que minimamente uma empresa precisa ter para que ela implemente um programa de governança em privacidade, né? Então, ela começa falando da importância da gente ter processos e políticas internas, né? Por quê? Para que demonstre o cumprimento do controlador as normas e boas práticas de proteção de dados. A gente precisa também entender, esse programa também ele tem que tratar toda a totalidade de dados pessoais tratados pela organização, né? Então, é importante que a gente entenda todo esse contexto da organização e tenha conhecimento de todos esses dados. Eu também tenho que considerar o tamanho dessa organização, né, para a gente definir qual que é a estrutura desse programa, qual que é a escala do tratamento de dados, qual que é o volume que eu trato, e até a sensibilidade dos dados que são tratados. Eu preciso também, esse programa é importante que ele também tenha políticas e salvaguardas, né? Ou seja, com base em todo o processo de avaliação que a gente faz dos impactos da privacidade que são levantados e elencados na empresa, eu vou definir políticas, medidas de segurança para proteger e evitar que esses impactos aconteçam efetivamente, né? É importante que esse programa de governança ele esteja integrado a toda a estrutura de governança da organização, né? Ou seja, os mecanismos de supervisão interna que são tratados, como auditoria interna, auditoria externa, que já são tratados em todo o programa de governança da organização corporativa, ele seja também implementado e integrado ao programa da própria organização, né? Desenvolver, é importantíssimo que o programa ele crie uma relação de confiança com o titular, né? Ou seja, eu tenho que criar mecanismos de atendimento e participação do titular, ou seja, toda vez que eu tiver uma solicitação de um titular, eu tenho que ter como atendê-lo e ser transparente nesse atendimento, é importante isso. Ter um plano de respostas a incidentes e remediação, né? Ou seja, eu tenho que entender no tratamento de todas as minhas ocorrências, quando que elas vão ser categorizadas como incidente de segurança, e a partir do momento em que eu identifiquei que aquilo é um incidente de segurança, como é que eu vou tratar esse incidente internamente, quais são as áreas que eu vou envolver, quem eu vou comunicar, quando eu vou comunicar, né, que tipos de dados que estão envolvidos nesse incidente de segurança, ou seja, eu tenho que ter todo um processo para tratar esses incidentes de segurança. E, por último, o monitoramento contínuo, né? É importante que a gente tenha atualizado constantemente a base das informações obtidas a partir do monitoramento contínuo e avaliações periódicas que a gente venha fazer sobre o tratamento de dados pessoais dentro da organização. Bom, e como é que eu desenvolvo esses mecanismos, né? Bom, a primeira etapa é o que a gente chama de mapeamento, né? Ou seja, eu tenho que mapear todos os processos, os procedimentos da empresa, os sistemas, os suportes de dados, para que eu tenha efetivamente, que eu consiga fazer uma avaliação efetiva dos riscos, né, de privacidade que a empresa está submetida. Bom, uma vez que eu fiz o mapeamento, eu vou identificar esses riscos, né? Então, eu vou, através desses riscos que eu mapeei, eu vou desenhar uma matriz de risco e definir um cronograma de adequação da empresa para poder tratar esses riscos, né? Então, isso é uma medida muito comum e extremamente eficaz. Na sequência, a gente tem ali o que a gente chama de adequação. Uma das fases de adequação é a fase de adequação aos sistemas, né? Porque a gente precisa, segundo a lei, estruturá-los de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões e boas práticas, né, de governança, para satisfazer os princípios gerais que estão elencados na lei, né, e nas diversas regulamentações que afetam o tema. Ainda falando de adequação, a gente tem um ponto importantíssimo aqui também, que é a questão da adequação dos documentos, né,
que é isso? É a criação e a adequação de documentos internos aos princípios do tratamento de dados pessoais, né? Então, por exemplo, os meus contratos com terceiros, os meus códigos de conduta dos colaboradores, os modelos de comunicação com as autoridades supervisoras, os meus modelos de comunicação e atendimento às solicitações dos titulares e os registros dos protocolos e procedimentos adotados pela organização. E esses, em especial, eles são muito importantes porque eles ajudam numa prova positiva da existência do programa de governança. Um outro ponto importante que a gente tem também é o compromisso da autodireção, né? Então, aqui isso aí é uma coisa que a gente vem batendo, sempre fala em governança, a gente tem que falar disso, né? Mas é porque é essencial esse compromisso, um compromisso explícito da autodireção. Por que esse compromisso é importante? Porque é a única forma que tem de conferir a credibilidade ao programa de privacidade, né? E influenciar na tomada de decisões dos membros da organização de uma forma positiva nas suas atividades, no seu dia a dia, né? E aí, falando ainda dessa questão da auto-administração, a gente tem uma figura importante que é o encarregado de dados, ou DPO, que é aqui a organização ela precisa ter um agente capaz de centralizar, né, de uma forma estável, coerente e duradoura, todas as demandas relacionadas à política de conformidade, responsabilizando-se, né, pela sua implementação. Então, ele tem um papel fundamental para orquestrar todo esse programa de governança em privacidade. E aí, gente, é bom a gente lembrar que a regulação atribui às empresas e aos seus gestores a responsabilidade ativa na identificação de condutas ilícitas e na reparação de danos à coletividade. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa proteger os nossos gestores, né, dentro da organização, para que eles possam tratar essas questões com serenidade. Bom, importantíssimo também é a questão do treinamento, né? Porque eu tenho ali desenvolvi os códigos, os processos, as políticas, as normas e procedimentos, identifiquei os riscos, mas isso tem que ser transmitido para os colaboradores de uma forma adequada, tanto os meus colaboradores internos quanto os meus colaboradores externos, né? De nada vale um programa muito bem estruturado de governança se eles não forem bem compreendidos por aqueles que precisam segui-lo diretamente, né? Aí o programa ele está fadado ao fracasso, né? E, por último, a gente tem o que a gente chama de revisão, implementação e monitoramento contínuo do programa, né? Então, é essencial que esse programa de governança em privacidade, ele tem uma estrutura de automonitoramento e implementação contínua, né? É importante que sejam realizadas auditorias internas para avaliar o cumprimento das regras por parte dos colaboradores, independente do nível que eles se encontram, né, em todos os níveis hierárquicos, e que os pontos fracos do programa sejam identificados, alterados e fortalecidos, né? Então, isso aqui foi uma pincelada que eu dei para apresentar para vocês uma forma de vocês atenderem a todas essas questões que a gente veio tratando nessa live, né, de como é que a gente responde, endereça todas essas questões e presta conta e tem toda uma conformidade com a lei, né? Era isso que eu queria falar para vocês. A gente vai ficar aí até o final da live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível para responder no final. E qualquer coisa, o meu e-mail está aí, vocês podem entrar em contato comigo. Agora eu passo a palavra para a Inês. Eu agradeço a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Inês, eu sou consultora da Módulo. E é um prazer estar aqui com todos vocês e com essas mulheres incríveis aqui presentes. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo inicial de dados pessoais dentro da organização. Bom, o principal objetivo da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a proteção dos dados pessoais do titular, que é a pessoa a quem se refere esses dados, que são ou serão objetos de tratamento por uma determinada organização. Quando você abre uma conta em um banco, você repassa uma infinidade de dados pessoais, né? Você passa seu nome completo, seu CPF, seu telefone, seu endereço, e-mail, sua profissão, entre uma infinidade de dados.
Então, a lei ela veio para proteger esses dados pessoais para que eles não sejam utilizados de forma indevida. O primeiro passo para se adequar à LGPD é fazer um levantamento de todas as informações que tratam dados pessoais dentro da organização. Esses dados eles podem estar em meios físicos, né, papel, pastas de arquivos, ou em meios digitais, em meios digitais, sistemas, pastas em redes. E esse levantamento inicial ele é realizado pela Módulo por meio de um workshop. Esse workshop ele vai envolver todos os responsáveis das áreas da organização, onde nesse momento ele é aplicado um questionário com diversas perguntas referente ao tratamento de dados pessoais que estão sob responsabilidade de uma determinada área. Então, todas as perguntas, elas são conduzidas por um especialista da Módulo, que ele vai orientando o preenchimento desse questionário no decorrer desse workshop. Ou seja, ao final do evento, é possível extrair um conjunto de informações referente ao caminho que aquele dado pessoal percorre dentro da organização, desde o momento em que ele é coletado até o seu descarte. O responsável também, o responsável da área, ele também informa quais são as categorias de titulares de dados que são tratados em sua área. Se são dados de clientes, colaboradores, se são visitantes, parceiros, se são candidatos à vaga de emprego ou outra categoria de titular. Dentre as diversas perguntas que constam nesse questionário, temos perguntas do tipo, quais são os dados pessoais que são tratados pela sua área? Então, ali, nesse momento, no questionário, vai aparecer um rol de dados pessoais e que aquele responsável pelaquela área, ele vai indicar qual é o dado que a área dele trata. Se ele trata nome completo, se ele precisa tratar a data de nascimento do titular, se ele precisa tratar a filiação, nome de pai, mãe, nome de filhos, salário, profissão. Então, tudo isso, o responsável de uma determinada área da organização, ele vai estar indicando. O responsável pela área também, ele vai indicar nesse questionário quais são os sistemas e o suporte de dados que tratam dados pessoais. Se são sistemas internos da organização, se são sistemas externos, se esses dados são tratados em planilhas ou simplesmente em um papel, se esses dados estão em redes sociais, WhatsApp, por exemplo. Quais são os contratos com o terceiro que a área mantém e que tratam dados pessoais? Todas essas informações são repassadas nesse questionário. Se a área também trata dados dados pessoais sensíveis, como a Raquel já comentou lá no início da apresentação, né? Dados sobre a origem racial, convicção religiosa, opinião política, sindicato, um dado biométrico, que pode ser uma impressão digital, o reconhecimento facial, fotografia ou gravação de imagens, tudo isso é tratado no artigo 11 da lei. Se a área também, ela trata dados pessoais de crianças, que crianças até 12 anos de idade, até 12 anos incompleto, e adolescente de 12 anos a 18 anos, também é previsto isso na lei, no artigo 14. Se aquela área também realiza transferência internacional, a LGPD, ela tem um capítulo, o capítulo 5, é específico para o tratamento internacional de dados. A Gaia já comentou um pouquinho sobre a transferência internacional. Então, de posse de todas essas informações, será possível o nosso time iniciar um processo de consistência das informações. Observando se aquela resposta ela foi satisfatória, se ela está completa ou se ela precisa de um complemento, né? Quando a gente está analisando esses questionários. Então, desse questionário, a equipe já inicia também um inventário de áreas, um inventário de processos, um inventário de sistemas, de contrato, de terceiros também. Na sequência,
é realizado também uma análise e uma avaliação de todas as informações que foram coletadas para traçar um diagnóstico inicial para as próximas fases do processo de implementação da LGPD dentro da organização, né? Então, ali, quando a gente traça esse diagnóstico, a gente vai estar identificando os riscos, como a Simone bem colocou, os riscos, as cláusulas contratuais, sugestões de adequação de documentos, de políticas, como a Júlia também já comentou, sobre a implementação de controles do SysControl, enfim, é uma infinidade de informações que a organização ela tem que estar preparada para estar de acordo com o que a lei pede. Então, no próximo slide agora, eu vou mostrar para vocês uma visão geral de como esses dados foram coletados durante o workshop em tempo real, à medida que o responsável da área ele vai respondendo o questionário, a gente consegue criar esses gráficos aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dados pessoais. Então, como nesse exemplo, todas as áreas, elas tratam dados pessoais. Já em relação a dados sensíveis, algumas áreas tratam e outras não. Então, aqui é uma figura, mas se fosse no sistema, eu conseguiria identificar quais são as áreas que não tratam dados sensíveis ou quais são as áreas que tratam dados sensíveis. Dados de crianças, né? Então, eu tenho áreas que tratam, outras que não tratam, tem áreas que respondem como não sei. Esse não sei, quando ele responde, é o momento que a nossa equipe vai fazer aquela consistência de informações. A gente vai entrar em outro momento em contato com essa área e identificar se de fato ela trata ou não, porque esse gráfico aqui, ele tem que no final, depois de tudo, ele tem que ficar ou sim ou não. Não dá para ficar não sei. O não sei, a gente vai correr atrás dessa informação. Então, para poder traçar todo esse diagnóstico, então as informações têm que ser as mais exatas possíveis. E então aqui também tem uma questão da portabilidade, que é quando o titular, é um direito do titular, ele ter portabilidade. Então, por exemplo, se ele solicita dados se ele tem uma conta no banco A, e ele quer fazer a portabilidade para o banco B, a empresa, a organização, ela tem que estar adaptada a isso. Então, tudo isso está relacionado diretamente com a LGPD, está tudo definido lá. Então, as organizações hoje, ela precisa dessas definições. Então, pessoal, é só um rascunhozinho do que eu ia falar, o tempo é curto, né? Então, assim, foi bem breve esse processo de levantamento, e a gente precisa ter todos esses dados mapeados para que esse diagnóstico seja o mais exato possível, para que a organização esteja aderente ao que a lei pede. Então é isso, gente. Obrigada a todos pela oportunidade. Agora é com você, Luísa. Boa noite. Meu nome é Luísa. Eu sou consultora da Módulo em projetos de LGPD. Eu vou falar um pouco sobre tratamento de dados pessoais. Eu entendo que é um tema bastante abrangente, né? Mas eu vou falar mais no ponto de vista prático do projeto, porque por experiência profissional, né? Eu vejo que é a maior dificuldade assim com clientes, com os colaboradores das empresas. Aqui a visão geral, né, de como é o projeto da LGPD. Tem 3 fases: a preparação, a implantação e a gestão contínua. Eu vou falar mais sobre a fase de preparação, que nada mais é que o mapeamento dos dados, e levando em consideração também que ao longo de todo o projeto, continuamente a gente faz essa consistência de dados, tá? E o que é mapeamento dos dados? Como a Inês já falou, né, a gente faz workshop de áreas, podemos fazer um levantamento de processos, e com isso a gente extrai informações, como também já foi mencionado, sistemas e suporte de dados, e uma informação, uma observação. Quando a gente faz esse levantamento, a gente sempre pergunta no sistema e suporte de dados, porque os colaboradores acham que é só meio eletrônico, mas não, né? É tudo que suporta o dado, por exemplo, o papel. A gente faz um levantamento de contratos,
que a gente extrai informações de fornecedores, terceiros, que são as partes relacionadas. E agora um pouco de dado pessoal, né? Como já foi falado, é tudo aquilo que identifica uma pessoa física. Então, pode ser um dado pessoal direto, nome, CPF, matrícula, e-mail, e tem o indireto, que ele por si só você não consegue identificar, mas ele atribuído ao direto, ele passa a ser dado pessoal. Por exemplo, o número do meu sapato, ele não é um dado pessoal, mas se ele é atribuído ao meu nome, ao meu CPF, ele passa a ser um dado pessoal. E como já foi falado, né, os sensíveis, que é aquilo que a lei deixa bem claro, de origem racial, filiação a sindicato, dados de saúde, dado genético. Uma outra observação que a gente vê no projeto, né, que a gente, quando o colaborador fala que não trata dado pessoal sensível, a gente já pergunta em seguida, mas tem foto? Que, na maioria das vezes, eles não atribuem foto ao dado biométrico. Dados pessoais de crianças, menores de 12 anos, adolescentes, entre 12 e 17. Outra observação também, que sempre quando a gente pergunta de dado pessoal de adolescente, logo em seguida a gente pergunta, mas a empresa tem programa de jovem aprendiz, por exemplo? Aí o colaborador já muda a resposta para sim, em vez de não. De idoso a maior de 60 anos. Tá? Aqui um pouco da categoria do titular. Qual é a titularidade desse dado, né? Pode ser de colaborador, parceiro de negócios, terceirizados, clientes, pré, pós-contratos, e ex-colaborador e falecidos, porque é uma observação, porque sempre perguntamos, né, para a pessoa que responde essas perguntas. O sistema, a área, o processo, tem descarte de dados? Quando a pessoa fala que não, sempre tem essa possibilidade de ter dados de ex-colaboradores, de falecidos, tá? E aqui é uma visão assim, do tratamento. O que seria o tratamento de dado pessoal? São esses 5, tá? Que é a coleta, utilização, armazenamento, transmissão, eliminação. Não necessariamente você tem que fazer os 5, você pode fazer um e você já está tratando o dado pessoal. Isso que a gente bate, né, na tecla com os colaboradores. Eu não trato dado pessoal, eu só recebo uma planilha com dado e transfiro para uma área. Não, você está tratando o dado pessoal, você está transmitindo. Então, obrigada. Eu falei mais com o intuito de explicar o que seria o tratamento de dados pessoais, para mostrar como é importante na preparação do projeto de LGPD, em específico o mapeamento de dados, que a gente consegue visualizar o problema da empresa. Obrigada. Boa noite a todos novamente. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa live. Eu acho que, assim, por todas as mensagens que a gente viu, todo mundo gostou muito de todas as apresentações. Então, muito obrigada para a Bárbara, a Carolina, a Inês, a Júlia, a Luísa, a Raquel e a Simone. Altíssimo nível. Também queria agradecer a todos que participaram dessa live com a gente. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, algum comentário, algum e-mail, vocês podem mandar para o nosso e-mail de atendimento, que é atendimento@modulo.com. E eu gostaria de agradecer também a presença de todos. Essa live ela foi gravada, então até daqui a uma semana ela vai estar no nosso YouTube da Módulo. E a gente ficou muito feliz de poder fazer esse evento e poder comemorar o Dia da Mulher e mostrar não só como a LGPD trata desse tema, mas também trazer mulheres que trabalham, como vocês podem ver, sabem muito desse tema. Então, muito obrigada a todos, boa noite, muito obrigada por essa ótima live.